Ok, Antônio Carlos por aqui, estamos de volta. O tema de hoje é o que você faria se você soubesse quanto tempo ainda tem nesta terra. Se você soubesse que tem apenas um dia de vida, ou se você soubesse que tem apenas uma semana, o que você faria? Você viajaria? Você faria planos? Qual seria as suas prioridades? Você mudaria alguma coisa na sua vida? Ou você faria tudo o que você tem feito normalmente? Levaria uma vida normal? O que você faria? Nesse vídeo eu quero mostrar para você qual foi a atitude de uma pessoa que passou por um momento como esse, recebendo a revelação do dia em que ia morrer e qual foi a atitude que ele teve diante dessa dinâmica, diante dessa situação. E a pergunta que não quer calar: o que é que você faria? Então eu quero já convidar você para deixar aqui nos comentários para que nós possamos refletir e você possa também tirar as suas conclusões, que você possa também refletir, né? Porque a nossa vida é curta, não é verdade? Então, vamos para a Bíblia Sagrada. Isaías, capítulo 38, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor Jesus, do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, e defenderei a esta cidade. Isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá o que prometeu. Farei voltar 10 graus a sombra do relógio de Acás, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinha andado. Então, vamos refletir na palavra de Deus. O que você faria? Quais seriam as suas prioridades? Então, vamos refletir. A palavra de Deus, ela nos mostra que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Enfim, existe tempo de plantar e existe tempo de colher. A partir do momento que nós nascemos,
Deus nos dá o tempo, mas o tempo, ele é limitado. Por quê? Porque do mesmo jeito que a pessoa nasce, da mesma maneira a pessoa morre, independentemente do tempo em que ela está. Existem pessoas recém-nascidas que morrem logo após ter nascido. Outros já morrem na adolescência, outros já morrem na sua infância, outros já morrem na sua mocidade, outros já morrem na sua meia-idade e outros morrem com mais idade. Então, a Bíblia, ela nos fala que nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Então, nós refletimos. Se você soubesse qual é o dia em que você iria morrer, o que você faria? Se você soubesse, assim como o rei Ezequias soube, essa revelação de que morreria, você mudaria alguma coisa na sua vida? Qual seriam as suas prioridades? Então, você vê que Ezequias, embora fosse um rei, né, e aí essa questão aí não abrange, não considera o que a pessoa é, se a pessoa é um rei, se a pessoa é um jurista, se a pessoa é uma rainha. Não, ele não considera isso. Entende? Então, o que ocorre? Nós precisamos refletir. Então, ele recebeu essa sentença. O profeta chegou em sua casa e alguém deve ter avisado, porque existe todo um protocolo para poder entrar aonde se encontra o monarca, né? Existe toda aquela burocracia, aquele protocolo. E quando ele recebe a notícia que o profeta está chegando, então ele provavelmente, né, assim como qualquer um de nós, pensaria que seria um socorro que vinha chegando, né? Bom, eu vou receber a bênção, vou ser curado, eu vou ser, né? Mas só que o profeta, então, chega e traz essa mensagem que dizia: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E ele fica surpreso, né? Você pode imaginar como impactou a vida de Ezequias ao receber aquela notícia. Uma notícia muito triste, uma notícia que deve ter impactado ele de forma tremenda, porque ele estava no leito de enfermidade, e toda pessoa que está no leito de enfermidade, obviamente, ela deseja, ela anseia se recuperar, e espera uma palavra de incentivo, uma palavra que levante, mas essa mensagem impactou a vida de Ezequias de tal forma que, naquele momento, o que ele fez? É a pergunta. O que você faria? Qual seria as suas prioridades? Você mudaria alguma coisa? Então, baseado nessa atitude, o que o rei fez? O rei, naquele mesmo instante, né? Porque Deus falou, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E Deus aí não determinou o tempo, né? Mas ordenou que ele colocasse a casa em ordem, obviamente, levaria sim um determinado tempo. A gente não sabe se seria um dia, se seria uma semana, mas a ordem era, põe em ordem a tua casa. E ele, então, imediatamente, a atitude dele, né? Ele virou o rosto para a parede, né? Há pessoas que talvez não vai nem pensar, ela vai ficar impactada, ela vai ficar paralisada, ela vai ficar triste, ela vai ficar deprimida, ou outras pessoas que frias, né, vão pensar até o que pode ser feito. Mas o que ele fez? Ele virou o rosto para a parede naquele exato momento e ele disse: ah, Senhor, lembra-te
de que eu andei diante de ti em verdade, fazendo justiça, fazendo o que te agradava, né? Andei de forma reta, né? E ele chorou amargamente. E no mesmo instante, aí eu acredito que foi questão de minutos, Isaías já estava na saída do castelo, e diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor dizendo: Isaías, volta lá e diga a Ezequias que eu acrescentarei, que eu vi, corrigindo, eu vi as suas lágrimas, eu ouvi a sua oração, e eis que acrescentarei a ele mais 15 anos de vida, vou proteger essa cidade e vou dar um sinal, o relógio vai voltar. O relógio que já andou aí 10 graus vai voltar, né? Como sinal. E o relógio realmente voltou. O sol já tinha declinado, o relógio voltou como sinal de que Deus cumpriria aquilo que ele havia prometido. Porque ele viu o quê? Sinceridade, humildade, ele viu um arrependimento. E Ezequias pôde viver mais 15 anos. Então, ao findar dessa mensagem, eu pergunto, eu gostaria que você deixasse aqui no comentário, o que você faria? Você mudaria alguma coisa? Qual seria a sua prioridade? Né? Isso aqui é um exemplo de um rei chamado Ezequias. Né? E aqui eu tenho algumas pessoas que comentaram, né? E para encerrar o vídeo, né? Eu vou ler aqui para vocês algumas pessoas que comentaram o que elas fariam, né? Se soubesse que teria pouco tempo de vida, né? Então eu vou ler aqui algumas pessoas que disseram, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Uns dizem assim, eu reuniria minha família e despediria, né? Escreveria uma carta. Bom, diz assim, alguns responderam, se soubesse que tinha 24 horas de vida, como é que eu escolheria vivê-la? Bom, além de despedir dos meus parentes, acho que doaria metade da minha grana para alguém, né, que precisasse, falaria coisas que estão presas na garganta para cada pessoa que criei vínculo, escreveria muito, todas as minhas ideias, o mais rápido possível para o papel, né? Pode apostar que beberia bastante, né?